Se tem uma coisa que descobrimos enquanto vivemos, enquanto vamos vivendo, quando nos tornamos mais velhos, à medida que o tempo passa, uma coisa que descobrimos, irmãos, é que a velhice chega logo. Quando você menos percebeu, você já é considerado idoso. Mesmo que você ainda esteja com todas as suas habilidades, com toda a sua força, mas você já é um idoso. E quando você menos percebe, você já tem 60, 70 anos. Isso aconteceu comigo, irmãos. Quando eu me dei conta, eu já estava com 70 e poucos anos, como estou agora falando com vocês. Uma coisa que a gente percebe também ao longo da vida, enquanto vivemos, é que a morte chega logo. Quando você é jovem, você não pensa na morte. Quando você é jovem, você pensa em viver muito. Mas quando você chega já na idade que eu estou, um pouco antes, um pouco mais, você fica pensando, quanto tempo mais eu terei de vida? Quanto tempo mais eu terei de vida saudável? E aí você percebe que é pouco tempo. A morte chega, irmãos, e nós achamos sempre que ela é apressada. Ela podia esperar um pouco mais. Eu tive uma tia que ia completar 100 anos. A família estava, os filhos, os netos estavam preparando uma festa para quando ela completasse 100 anos. E ela morreu uns 15 dias ou uma semana antes de completar 100 anos. E o nosso comentário era o seguinte: podia ter durado mais um pouco. Veja, irmão, 100 anos e a gente ainda estava achando que ela podia durar mais um pouco. É claro, nós achamos sempre que a morte é apressada, independente da idade em que ela chegue. Mas veja alguns textos importantes, irmãos, da Bíblia com relação à vida e à morte. Salmo 49, 17. Quando morrer, não levará nada consigo. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Salmo 39, 11. Todo homem é como um sopro. Tiago 4, 14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por pouco e logo se desvanece. Provavelmente você, como eu, já teve a oportunidade de viajar de madrugadinha, quando amanhece, e você está na estrada e tem alguns lugares que tem aquele vapor, o vapor da manhã, e você entra no carro, com o carro naquela área de neblina, mas logo ela se desvanece, assim que Paulo estava falando aqui para Tiago. Nossa vida é como um vapor. Eclesiastes 2, versos 18 a 22, lá o conceito é o seguinte: eu vou deixar todo o meu trabalho para quem vier após mim. Sábio ou tolo se apossará da minha herança. E é isso mesmo, irmãos. Nós não sabemos, provavelmente nós vamos deixar aos nossos filhos, mas o que você fez no trabalho, lá onde não tem uma herança material, mas tem um trabalho que você fez, quem é que vai ficar com aquele trabalho? Sábio ou tolo, mas você, após a morte, certamente não vai ficar com ele. Nós não levamos nada, irmãos, à morte, exceto o nosso caráter, exceto a maneira que nos conduzimos, exceto o nosso caráter. Eu já disse em algumas oportunidades, esquife não tem gavetas. Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta para levar alguma coisa. Como os egípcios pensavam, que precisavam levar as coisas para o mundo dos mortos. E assim aqueles túmulos egípcios que são descobertos ainda pelos arqueólogos, tem muitas joias, tem alimento, tem enfeites, porque eles julgavam que deviam levar para o mundo dos mortos. Tudo que possuímos nessa vida, irmãos, é um empréstimo do Senhor. O Senhor nos empresta a nossa casa, o Senhor nos empresta
o nosso carro, o nosso patrimônio. Nós não somos donos de nada. Veja, por favor, Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua totalidade, o mundo e todos os que nele habitam. Se nós não temos nada, irmãos, como é que nós vamos tratar a nossa herança? Como vai ser a partilha da nossa herança? Bom, certamente, irmãos, vai ser como de costume, para os filhos, eventualmente para os netos, quem sabe algum sobrinho. Mas o que se faz normalmente é que o nosso patrimônio é dividido entre os nossos familiares, entre os nossos descendentes. Nossa lição coloca hoje, irmãos, uma posição muito delicada. Uma posição que provavelmente a gente nunca considerou, ou raramente considerou. Não está na nossa cultura considerar o que a Bíblia diz, o que a lição propõe hoje. Veja o texto. Como Deus é o dono de tudo, seria lógico concluir a partir de uma perspectiva bíblica que, quando estivermos terminado a tarefa que Deus nos confiou, devemos devolver a Ele, o legítimo dono, o que restar, uma vez que as necessidades dos entes queridos estejam atendidas. Esse texto está dizendo o seguinte, irmãos: você deve, com o seu patrimônio, atender às necessidades da sua família. Mas não precisa ficar tudo com a sua família. Aí é que está, irmãos. Como que eu vou agora dar parte do meu patrimônio para a obra de Deus? Como eu vou aplicar parte do meu patrimônio depois que eu morrer no negócio de Deus, que é salvar as pessoas? E o negócio de Deus, irmãos, a agência de Deus na terra é a igreja. A igreja que prega o evangelho, a igreja que vai apresentar a salvação, que eu tenho dito sempre. Salvação dos seres humanos é o negócio de Deus. Mas sabe, irmãos, nós vamos devolver alguma coisa do nosso patrimônio para o verdadeiro dono, através da igreja. Estudamos no começo do trimestre, na Casa do Tesouro. A Casa do Tesouro é a igreja, irmãos. Vamos aplicar de alguma forma? Vamos aplicar de alguma forma para ajudar alguém a estudar, a se transformar num pastor. Vamos ajudar uma escola cristã. Vamos ajudar o clube de desbravadores. Vamos ajudar a igreja local. Vamos ajudar a igreja, o ministério da igreja em outros países. O que vamos fazer com o nosso patrimônio? Vamos devolver para o verdadeiro dono? A lição não está falando aqui, irmãos, que você não deve cuidar da sua família. Está dizendo que você deve prioritariamente cuidar da sua família. Mas certamente pode ter um excedente, e esse excedente deve ser aplicado na causa de Deus. Se nós aprendemos, irmãos, que não devemos ser gananciosos durante a vida, será que vamos ser gananciosos na morte? Vamos deixar somente para os nossos e para os nossos mesmo? E às vezes até alguns dos nossos podem não aplicar bem? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos ilumine nesse sentido. Eu sei que é um assunto delicado, muito delicado, mas pense nisso. Deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração, na tua mente, para que você possa dar a importância devida para devolver ao dono o patrimônio que ele nos empresta, generosamente nos empresta. Não cobra nada. E nós passamos a vida usufruindo desse patrimônio, usufruindo dos recursos, dos bens que o Senhor bondosamente nos empresta. Vamos pensar no assunto. Vamos ser avarentos na morte? Não vamos ser avarentos durante a vida para sermos avarentos na morte? Pense. Eu também quero pensar nisso e quero que o Espírito Santo me ajude a pensar da melhor maneira.